Levanto pra tu, Ana Rie pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Boa tarde, criancinhas. E aí? Hoje, né, o nosso São João será diferente, né? Não vai haver fogueira. Hoje são 23 de junho, né? Noite de São João, véspera de São João, como a gente costuma falar. E por motivos, né, dessa pandemia, não haverá fogueira, nem traques de salão, chuvinha, nada disso. Esse ano vai ser, o nosso São João esse ano vai ser comemorado de maneira bem diferente, né? Mas pedir a Deus, né, que tudo isso passe, para que nós possamos voltar à nossa sala de aula, com as nossas aulas presenciais. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, né, cada dia na fé, nos momentos difíceis, para que nós possamos passar por tudo isso que estamos passando, né? 3 meses já. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça cada vez mais e que passe logo, né, essa pandemia, para que nós possamos voltar a ter as nossas aulas presenciais, né? Que passe esse medo, essa angústia, essa tempestade que nós estamos enfrentando, né? Então vamos lá, começar com a nossa aula de português, fazendo a correção na página 149, que nós vamos fazer a correção do estudo do vocabulário e trabalhando o texto, tá certo? Complete as frases abaixo com os sinônimos das palavras do quadro. Essas palavras que estão aí no quadro, vocês vão procurar o sinônimo, tá bom? Até mesmo transformam o que era nosso aviso. Por mais que a gente retire para guardar, sempre fica uma palavra. Isto é, também tem força as coisas que a gente cala. Deu antônimos a palavra destacada em cada frase. Marina recolheu todos os sapatos. A palavra que está destacada é recolheu. Qual é o antônimo de recolheu? Espalhou. Eu estava presente na aula. Qual é o antônimo de presente? Ausente. Vamos espalhar os materiais. Juntar. Complete as palavras estudadas no vocabulário. Depois separe as sílabas. Letra A, modificar. Aí você vai separar, você separou a palavrinha modificar. B, beiral. Letra C, recolher, espalhar e presente. Essas palavrinhas aí, elas estão no vocabulário do texto, tá bom? Agora vamos aí para a página 150, que é de acordo com o nosso texto. O texto que você acabou de ler é um poema com 4 estrofes e 32 versos. O nosso texto é um poema com 4 estrofes e 32 versos. Segunda questão, eu vou dizer a sequência. D, C, B, A. É ao contrário, né? D, C, B, A. Certo? Leia os provérbios abaixo e pinte aquele que, de acordo com o poema, informa-nos que devemos ter cuidado com o que falamos. Qual é o provérbio? O provérbio é: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, esse provérbio aí que vocês irão pintar. Pintaram? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tá certo? Agora, na página 151.
Complete os espaços de acordo com o poema. As coisas que a gente fala saem da boca. B. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. C. Por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra. D. Sejam mentiras ou verdades, ou sejam verdades meias, são sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Leia os trechos de alguns poemas abaixo. Neles estão faltando versos. Procure no banco de versos, eu mostrei a vocês, né? Aí o banco de versos. O que completa corretamente a estrofe de cada poema e escreva na linha adequada. Depois, sublinhe a estrofe do poema estudado. A. Menino que mora no planeta. Qual é a frase que vai completar essa frase aí? Azul feito cauda de um cometa. Azul feito cauda de um cometa. Letra B. E conversando toda noite enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto cintila, e ao vir o sol, saudoso em pranto, e abro as janelas, pálido de espanto, pelo frio no olhar. C. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente faz. Qual é a frase que está de acordo com o poema estudado? É a letra D. Quem sublinhou a letra D, sublinhou errou. Sublinhou correto. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais. Agora nós vamos para a nossa gramática, na página 152, que é adjetivo. O que é adjetivo? Grifem aí. Adjetivo é a palavra que tem a função de indicar características, qualidades ou estado do substantivo. Ou seja, adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo, que dá característica ao substantivo. E aí o adjetivo, ele concorda em gênero e número com o substantivo. Homem bom, homens bons. Mulher boa, mulheres boas. Ele tem que estar num singular, num plural, feminino, masculino, de acordo com o substantivo. A locução adjetiva é a reunião de duas ou mais palavras que valem por um adjetivo. Vejam aí as locuções adjetivas. Leiam essas palavras que estão aí nesse quadro. Raio de sol, raio solar, dia de sol, dia ensolarado, azul do céu, azul celeste. Então, essas palavras aí são locuções adjetivas. Por quê? Porque é o encontro de duas palavras que valem por um adjetivo, tá certo? Agora vamos para o adjetivo gentílico. É aquele que indica a origem ou a nacionalidade de pessoas, animais ou coisas. Homem baiano, pássaro paranaense, comida paraibana. Então, gentílico, adjetivo gentílico, é aquele que indica a origem ou a nacionalidade de pessoas, animais ou coisas. Nós não temos a nossa cidade natal, então significa, aí é um adjetivo gentílico, é homem cearense, certo? Tá dando a origem, a nacionalidade do homem, que ele é um homem cearense. Alguns adjetivos gentílicos: Alagoas, alagoano, Amapá, amapaense, certo? Estudem esses adjetivos aí, tá bom?
Observe as imagens e escreva características para cada uma. Esse aí é o quê? Fantasma. Fantasma o quê? Aí você vai dar uma qualidade, uma característica para esse fantasma. Fantasma, assustador. Essa criança aí tá o quê? Feliz, contente, alegre. Essa outra tá o quê? Aí você vai dar uma característica, tá certo? Para cada figurinha dessa daí. Copie as frases substituindo as locuções adjetivas por adjetivos gentílicos. As comidas da Bahia são muito famosas. Qual é o adjetivo gentílico de Bahia? As comidas baianas são muito famosas. O samba do Rio de Janeiro é o melhor do mundo. Rio de Janeiro é o quê? Aí não está dizendo se é estado ou se é capital, né? Ou se é cidade, perdão. Então aí você pode colocar o samba carioca ou o samba fluminense, tá certo? Porque nós temos Rio de Janeiro estado e temos Rio de Janeiro cidade. Então, Rio de Janeiro cidade é o quê? Carioca. Rio de Janeiro estado, fluminense. Então, o samba, carioca ou fluminense, tá certo? As rendas do Ceará são lindas. As rendas, quem nasce no Ceará é o quê? Cearense. Então, as rendas cearenses são lindas. Escreva o adjetivo correspondente a cada locução. Aí vocês vão ver aqui, ó, as locuções adjetivas, tá certo? Aí vocês vão fazer. Dia de sol é de o quê? Ensolarado. Noite com muitas estrelas. Aí você vai colocar a locução adjetiva de cada adjetivo aí. Pronto. Aí a nossa atividadezinha, certo? Só são 3 questõezinhas de português. Agora nós vamos para história, vamos fazer a nossa correção de história do conteúdo da semana passada. E vamos história na página 73. 73. Vamos fazer a correção, né? Decifre os códigos e descubra o nome dos 4 grandes grupos de instrumentos musicais: membranofones, idiofones, zumbidores e aerofones. Esses aí são os 4 grupos de instrumentos musicais indígenas, tá certo? 2. Releia o texto e responda. Como é feita a divisão na musicalidade indígena? É feita por idade, afetividade, gênero ou grupo. A que se deve o fato dessa divisão? Se deve ao fato de existirem instrumentos exclusivos para homens, alguns específicos para mulheres e outros que se servem como brinquedos para crianças. Escreva o nome de cada um dos aerofones a seguir e circule aquele considerado sagrado pelos indígenas. Aí nós temos buzina, apito e flauta. Qual desses aí é considerado sagrado pelos indígenas? É a flauta. Pesquise na internet vídeos dos povos indígenas cantando e dançando. Em seguida, escolha um, comente e represente a dança fazendo um belo desenho. E aí, vocês fizeram essa questãozinha aí? Agora nós vamos para a página 75, que é religião indígena. Mas antes disso, eu vou fazer a leitura de um texto aqui sobre os indígenas, tá certo? Existe uma tribo no Pará, os Xicrim, que são indígenas caiapós, que acreditam que seus ancestrais vieram do céu, e viram surgir o restante da humanidade.
O mais velho dos pajés, de nome Niacrerapim, conta sua história ao indigenista João Américo Peretti. Nossos antepassados, Caiapó, viviam em Coiá, o céu, a terra do povo que mora lá em cima. Um dia, um caçador perseguiu um apijeti, tatu canastra. O tatu correu e foi cavando atrás, e quando já estava alcançando o tatu, este caiu do céu aqui na terra. O guerreiro ficou olhando lá em cima, admirando a grande, Palmeira Buriti, à beira de um lago cristalino. O caçador voltou à aldeia e contou a sua descoberta. Curiosos, todos foram olhar deslumbrados com o paraíso terrestre. Desceram uma longa corda e desceram ao lago. Quando pretenderam voltar para o céu, o pássaro, andorinha, tesouro cortou a corda e eles povoaram o cá a terra. Aí esse texto foi tirado da Revista Geográfica Universal em maio de 1997. Agora vamos aí para a religião indígena, tá certo? A diversidade de povos indígenas no Brasil é grande. Tais povos apresentam diferenças entre si, mas existem aspectos semelhantes às crenças de todos. A religião indígena se caracteriza pelo xamanismo, associando a presença constante de elementos da natureza e a relação entre o homem e o seu espírito ou animal. Se vocês, durante a leitura, se vocês quiserem ir grifando alguma frase que vocês acharam importante, que chamou a sua atenção, pode fazer isso, tá bom? É por isso que os indígenas respeitam profundamente a natureza e os animais. Por que os indígenas respeitam a natureza? Além deles, eles caçam, eles pescam, eles vivem na natureza, mas além disso, eles respeitam a natureza. Por quê? Porque eles acreditam que estes últimos são as pessoas. Quando um humano morre, torna-se um animal ou outro ser. Por isso que eles respeitam tanto a natureza. O xamanismo também acredita em entes superiores que existem no universo, como deuses, espíritos e etc. Portanto, a figura do xamã, muito conhecida no Brasil como pajé, é fundamental para a tribo e é tida como grande conhecedora tanto da natureza quanto das tribos. Os indígenas acreditam que o xamã, quem é o xamã para eles? É a figura, o xamã para os indígenas é quem? É o homem que é responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. E por esse motivo ele tem diversas atribuições. Quais são as atribuições? Mediar a vida sobrenatural e humana, predizer o futuro, influenciar os fenômenos da natureza, dar nome aos recém-nascidos, transformar-se em animais ou outros seres, fazer crescer as plantas, curar por meio do controle dos espíritos, prever as guerras e suas consequências, entre outros. Então, o xamanismo, eles acreditam em entes superiores que existem no universo, que para eles são os deuses e os espíritos. E para isso, por isso, o xamã, ele é conhecido no Brasil como pajé. Então, para eles, o pajé é o chefe das aldeias, não é? Então, o pajé, ele é responsável por entrar em contato com o mundo espiritual dos índios, certo? É comum a ideia de uma profecia que busca uma terra sem mal. Entretanto, nessa busca pela terra sem mal, não se exclui a guerra.
pois pela guerra é que os povos vão transpor as dificuldades e opressões sofridas. Os mitos, né, as lendas, que eles também acreditam, originais, também têm uma presença muito forte na religião indígena. Nesses mitos, é muito comum a presença de animais com características humanas e não humanas. Eles são utilizados para transmissão de conceitos morais, educativos e religiosos. Tais mitos são passados dos anciãos para os indígenas mais novos, fazendo com que a religião se mantenha viva. Os indígenas praticam diversos ritos: pintar o corpo, furar a orelha, entrar em transe, dançar, cantar, ficar em silêncio e etc. Esse aí simboliza as crenças dos indígenas. Esses ritos aí, sabe? Simboliza as crenças dos indígenas. Nós vamos aqui. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Como é a diversidade dos povos indígenas no Brasil? Vocês, antes de vocês responderem, vocês irão ler o texto, tá bom? Como se caracteriza a religião indígena? Ela é caracterizada pelo quê? Somente pelo o pajé, que é o responsável por toda a aldeia. Ele é responsável por entrar em contato com os espíritos. Como é chamada essa religião aí? É chamada de quê? De xamanismo. Então, ela é caracterizada pelo xamanismo. E o que é xamanismo? Xamanismo é a religião que associa a presença constante de elementos da natureza e a relação entre o homem e o seu espírito ou animal. D. Como é conhecida a figura do xamã no Brasil? Quem é a pessoa mais importante para os indígenas? O pajé. Então, é o pajé. Qual é a importância do xamã? Qual é a responsabilidade desse papel aí, xamã, para eles, né? É responsável pelo quê? Aí você vai colocar. A partir da associação que o xamanismo faz, escreva o que os indígenas respeitam profundamente e no que acreditam que acontece quando o homem morre. O que é que eles respeitam profundamente? A natureza e os animais. Por quê? Porque eles acreditam em quê? Aí você vai colocar. Eles acreditam que os animais e o ser humano, quando morre, torna-se um animal ou um outro ser. Marque com X as atribuições do xamã. Aí nós temos as alternativas e você pode até fazer uma pesquisa aí, se não tiver no livro. Quais são as atribuições do xamã? Vamos olhar aqui se tem. Será que tem? Tem? Então você vai... Tem. Então você vai marcar quais são as atribuições do xamã, tá bom? Comente a afirmação relacionando com a diversidade de povos e culturas que temos no nosso país. De acordo com essa afirmação aí, se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. De acordo com essa afirmação, você vai relacionar a diversidade de povos e culturas que temos no nosso país, certo? Você vai dar seu ponto de vista de acordo com essa afirmação. Quinta, escreva o complemento das frases a seguir, tornando-as verdadeiras. Lá no texto, o xamanismo acredita em... O que é que eles acreditam? Você vai colocar. Tem um parágrafo aí, vocês vão procurar para tornar as frases verdadeiras. Escreva qual é a profecia em que muitos indígenas acreditam
e o que devem fazer para conseguir atingi-lo. Só até a sexta questão, porque a sétima é para responder oralmente. Infelizmente, nós não vamos fazer esse debate, porque não estamos nas aulas presenciais, mas você pode ler e fazer uma reflexão. Porque as crenças indígenas sofrem bastante preconceitos e perseguição em nosso país. Você consegue ver uma solução? Você pode fazer esse questionamento aí em casa, tá bom? Então, a nossa atividadezinha são 6 questões. A sétima, você vai ler, você vai só fazer uma reflexão. Será que você conseguiria solucionar esse problema aí? Certo? Então, beijo e até amanhã. Nesse São João, fiquem em casa, tá bom? Beijo. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. O Sapaim, para mim, é uma grande figura, é muito respeitado na área, não só na aldeia dele, como em todo o Xingu, todas essas outras aldeias têm ele como um grande pajé. E ele tem realmente um carisma muito grande, ele é muito simpático, ele é super inteligente, uma mente aberta. Acho que a cultura tribal não bastou para ele, ele teve que sair e conhecer o mundo. E ele está levando a crença dele, ele está levando o trabalho dele. E ele gosta também das cidades. Ele tem muitos amigos em São Paulo, no Rio, em Brasília. Ele veio meio que para nos conquistar com a sua pajelança, para nos curar com a sua pajelança. Mas ele adquiriu certas modas do nosso ambiente jovem, geralmente. Então, a última vez que eu tive com ele estava falando em energia. Esse negócio não existe para eles, né? Sabe essa coisa meio zen, energia? Até eu falei, ouça bem, sai dessa de energia, né? Os índios também acreditam muito na vida após a morte, pois cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Algumas tribos chegavam a enterrar o corpo dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam os objetos pessoais. Isso mostra que essas tribos acreditavam numa vida após a morte. Outras coisas muito interessantes e bizarras das tribos são os rituais. Um outro ritual muito importante nas tribos indígenas é o veneno nos olhos. É uma prática onde os meninos da tribo têm que colocar veneno direto nos olhos. O teste é feito para saber se eles estão prontos para ir a caçadas. Eles dizem que o veneno serve para aguçar o sentido da visão.